Bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Três Pecados que te afastam de Deus. Existe uma palavra hebraica muito impactante que é quiná. Ela tem dois sentidos. Hoje nós vamos falar sobre um dos sentidos dela, que é inveja. O que vai falar sobre inveja essa palavra quiná? E o que você vai aprender sobre como esse pecado te afasta de Deus, para que você não se afaste de Deus através desse pecado. Então vamos lá, vamos para o nosso terceiro e último vídeo da série, Três Pecados que te afastam de Deus. Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno, uma alegria ter você aqui no nosso canal, que é feito para você. Então, seja super bem-vindo. Se você não é inscrito, eu te convido para se inscrever hoje e agora e desfrutar de tudo o que a gente tem aqui para você. E na hora que você se inscrever, aproveita, clica no sininho, né? Porque aí toda vez que tiver material novo, né? Tiver vídeo novo, vai chegar para você, tá bom? Então, vamos lá. O que significa a palavra quiná? Existem dois significados profundos para essa palavra e que até mesmo são opostos um do outro. Um dos significados, ele é um significado bem mais pesado, bem mais sério, mais negativo. E ele tem um outro significado que também é positivo. Então, hoje eu vou focar nesse primeiro, tá bom? Só para você entender, que é o significado negativo da palavra quiná. Note bem o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz o seguinte, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. Ele vai dizer o seguinte, se nós vivemos pelo Espírito, então andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Inveja. Esse é um pecado muito grave. A palavra quiná também significa inveja. E atenção, preste muita atenção, porque ela pode te levar à ruína, sem você perceber. Muitas vezes existe uma inveja no coração das pessoas, mas elas até tentam apagar aquilo, tentam encobrir aquilo, não tentam deixar aquilo tão forte, até mesmo para ela. Porque a inveja é um sentimento tão ruim, que até quem tem esse sentimento procura encobrir esse sentimento para ela não se colocar naquela posição ruim, né, negativa. O que é inveja? Você já pensou sobre isso? Então vamos ver. Inveja, na verdade, muitas pessoas acham que é querer ter o que o outro tem. Isso até é um significado sobre a inveja. Mas, na verdade, é muito mais do que desejar ter o que o outro tem. É muito mais do que desejar conquistar o que o outro conquistou. É muito mais do que não conseguir se alegrar com a vitória e conquista das pessoas que estão ao seu redor. É muito mais do que odiar o outro por ter aquilo que a pessoa cobiça ter também. A inveja, ela revela, né, na sua maior intensidade, um ato que é pior do que esses atos que eu referendei para vocês. Inveja, na verdade, é desejar que o outro não conquiste, desejar que o outro não vença, desejar que ele não alcance, que ele não frutifique, que ele não brilhe, que ele não receba atenção, que ele não receba elogios, que ele não seja valorizado pela sociedade, que ele não cresça, que ele não prospere. Então, para o invejoso, o mais importante do que ele ter o que o outro tem, do que ele conquistar o que o outro conquistou, o mais importante para ele é que o outro não tenha, que o outro não conquiste. Quer um exemplo disso? Os irmãos de José do Egito. José, filho de Jacó, é um excelente clássico exemplo sobre a inveja. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 4, vai dizer o seguinte, presta atenção nisso. Seus irmãos perceberam que o seu pai o amava muito mais do que todos os outros filhos e o odiaram por isso. Tornaram-se, então, tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Então, aqui, esse cenário vai trazer para nós uma história muito importante. Você já sabe, José era muito amado por seu pai e pela sua mãe.
E ele tinha vários irmãos. Esses irmãos o odiaram por causa disso, o invejaram por causa disso. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles tentaram conquistar o amor do pai? Eles fizeram alguma coisa para mudar a opinião dos pais sobre eles? Eles fizeram alguma coisa para mudar essa realidade para eles? Não. A Bíblia não relata que eles fizeram nada para conquistar para si aquela atenção do pai. Mas o que eles fizeram? Eles desejaram, intentaram, elaboraram um plano, arquitetaram um plano para matar o José. Tá vendo como é que é? A inveja não era para eles terem o que José tinha, mas era para José deixar de ter o que ele tinha. Olha isso. Para que José não desfrutasse do amor do pai. Como eles não tinham, então, coragem, eles desistiram de matar José e resolveram vender José. Mas o mais importante para eles era que José não tivesse o que ele tinha. E depois disso, então, a gente não vê, eles vendem José, e depois disso, a gente não vê em nenhum momento esses irmãos na tentativa de alcançar o amor do pai. Então, o problema não era que eles desejavam ter o amor do pai. O problema é que José tinha e não podia ter. Entendeu o quesito da ideia da inveja, né? Então, o desejo de inveja, a inveja, na verdade, é desejar conquistar o que o outro tem, mas mais importante é o que o outro não tenha, ainda que eu não tenha também. Né? Como resultado, né, José foi vendido. Nós já sabemos dessa história. E a partir da venda de José, na história de José do Egito, a gente não vê mais, presta atenção nisso que eu vou falar, que isso é um ponto de virada nessa história. Depois que José é vendido por seus irmãos, nós não vemos a presença de Deus com os irmãos dele. A Bíblia para de relatar o que aconteceu com esses irmãos. Nós não vemos milagres acontecendo com esses irmãos. Nós não vemos grandes feitos acontecendo com esses irmãos. Nós não vemos nada. Praticamente a história morre ali desses irmãos. Mas nós vemos a presença de Deus com José. Nós vemos a ação de Deus com José. Nós vemos os milagres de Deus com José. Ainda que Deus corrige José também durante a história, existe uma grande correção de Deus para José, mas nós vemos a mão de Deus com José, mas a gente não vê com seus irmãos. Portanto, queridos, a inveja é um pecado que afasta as pessoas de Deus. E como durante essa série eu estou falando para todos vocês, a minha intenção não é apontar ninguém, não é condenar ninguém, mas é ajudar a tirar a venda dos olhos, ajudar que você se aproxime ainda mais de Deus e perceba essas coisas que podem afastar você de Deus. Então, tenha noção de que a inveja, ela tem o poder de te afastar de Deus, tem o poder de fazer com que nada aconteça na sua vida a partir dali. No lugar da inveja, o que você escolhe? Eu quero saber. Digita aí nos comentários para mim. O que você escolhe? O que pode te aproximar mais de Deus dia a dia, para que você possa vivenciar o amor, a consolidação, a restauração, o poder, a cura, né? O alinhamento de Deus na sua vida. Então vamos lá? Coloque aí nos comentários. No lugar da inveja eu escolho e coloca lá para mim. Deus te abençoe. Te vejo no nosso próximo vídeo.